E aí, pessoal, dando continuidade à nossa aula de interface gráfica, né? Ah, eu vou apresentar para vocês alguns componentes a mais que é bastante interessante, né? Quando a gente começa a ver como é que eles interagem, o que acontece quando a gente aperta um botão de um aplicativo, né? O que que se passa por trás desse aplicativo para fazer alguma coisa, né? Algum input de usuário. Então, pois bem, primeiramente, né, bora arrastar aqui, ó, um text field. No seu lado direito, na paleta de componentes, ela deve estar dentro de Swing Controls, né? Na seção Swing Controls deve ter um monte de componentes aí, e esse componente text field, ele vai ser aquele famoso campo de texto, né? Que a gente pode inserir nome, inserir qualquer dado digitado do teclado. Então, esse label aqui que a gente criou na aula passada, eu vou renomear o texto dele para seu nome, né? E logo depois dele vem o nosso text field, tudo bem? Como eu falei, no text field, a gente pode alterar várias propriedades dele também, né? Como eu mostrei na aula passada na parte de propriedades aqui, ó. A gente pode alterar o tamanho da fonte, qual é a fonte que vai aparecer, o texto que vai iniciar, né, etc. Primeiro eu vou alterar a fonte para deixar um pouquinho maior, né, para ficar mais visível para vocês. Então eu vou clicar aqui em fonte, vou clicar no quadradinho que tem três pontinhos e eu vou aumentar essa fonte para 14, certo? Vou dar OK, vai ficar um pouquinho maior. E também eu vou alterar o texto que está dentro dele. O texto é esse text bem aqui, ó. Esse text. Eu vou alterar, clicar aqui no botãozinho e vou alterar o texto dele para nada. Então vocês vão ver que ele vai começar vazio aqui, né? E bora também alterar o nome dessa variável da caixa de texto, né? Vou clicar o botão direito e eu vou selecionar a opção Change Variable Name, ou mudar nome da variável. Eu vou botar txt nome dessa forma bem aqui, ó, txt minúsculo e nome com N maiúsculo, certo? Lembrando que não pode conter espaços dentro do nome da variável, certo? Vou clicar em OK e também vamos fazer o seguinte, eu vou puxar um label, né, para baixo da minha caixa de texto, tudo bem? Ó, eu vou puxar esse label e eu vou deixar ele do tamanho da minha caixa de texto, um pouquinho maior assim, né? E o que que a gente vai fazer? Esse label aqui, gente, ele vai ser onde vai apresentar alguma mensagem para o usuário, né? Vai ser a saída do nosso programa. Então, eu arrastei o label também aqui, ó, e eu vou mudar algumas propriedades dele. Primeira propriedade também é a fonte, né? Eu vou clicar aqui no botãozinho aqui, ó, no final da fonte, e eu vou aumentar para 14 também para ficar mais visível. E eu vou deixar em negrito, né? Bold, ó. Vou selecionar aqui, ele vai ficar em negrito, tudo bem? Eu posso mudar a cor, né? Se for o caso também, se você quiser mudar a cor da saída do texto, posso botar vermelho. Ah, é, vermelho tá bom, né? E também vou mudar o texto que ele vai iniciar. Em vez de JLabel 1, eu vou botar ele sem nada. Aqui, ó. Certo? Bom, também com esse label aqui, ó, não tem nada escrito nele, mas ele existe, né? Ele está aqui selecionado na minha tela. Eu vou mudar o nome da variável dele também. Eu vou botar change variable name, vou botar label saída nome. Dessa maneira bem aqui, ó, label saída nome, certo? Bom, por fim, eu vou arrastar para nossa tela um botão, né? Um button. No meu caso aqui, ó, ele tá em cima da caixa de texto, certo? Não é o toggle button, é o button só, certo? Não vou confundir aí. E eu vou arrastar esse botão aqui para o lado da minha caixa de texto, que eu vou inserir o meu nome, tudo bem? Bom, o botão, gente, ele vai ser um componente que o usuário ele vai interagir fora a caixa de texto também, né? Só que na caixa de texto o usuário interage com o teclado e no caso do botão ele interage com o mouse, clicando com o mouse, certo? Eu já vou mostrar para vocês o que que a gente tem que fazer para inserir código quando o usuário clicar com o mouse. Mas primeiro, bora alterar algumas propriedades do botão também. Vou clicar em propriedades e eu vou mudar apenas o texto do botão, né? Ó, o texto aqui tá JButton 1. Eu vou botar
clique aqui, né? Clique aqui, pronto. Tudo bem? Vou botar clique aqui e também vou mudar o nome da variável do meu botão, né? Eu vou clicar no botão direito, change variable name, vou botar bt clique. Bom, então essa é a nossa tela bem aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho, né? Para ficar mais apresentável no nosso programa. Bom, então vamos fazer o seguinte: quando eu digitar o meu nome aqui nessa caixa de texto, eu vou botar clique, e quando eu clicar aqui, ele vai aparecer um aviso para mim, tipo, olá, o nome que eu digitei, certo? Só para vocês pegarem uma ideia de como é que funciona a questão da interface gráfica com interações do usuário, tudo bem? E a interação mais básica, né, que a gente pode ter como exemplo é justamente um clique de um botão, escrever alguma coisa numa caixa de texto, enfim, certo? Então, como é que a gente põe uma ação aqui nesse botão? Como é que a gente põe um código que o usuário, quando ele clicar, vai acontecer o que a gente quer, né? Vamos fazer o seguinte: clique o botão direito em cima do meu componente botão, né? Vai aparecer, vai ter uma opção chamada Events, né? Ou eventos, quem estiver utilizando NetBeans em português. Esse eventos também vai aparecer um monte de outros componentes, certo? Eu não vou explicar o que cada um funciona, porque todos aqui vocês podem consultar na documentação do Java. Mas basicamente, gente, cada opçãozinha dessa daqui corresponde a um determinado evento, né? O evento que a gente fala dentro da programação são situações que o usuário pode interagir com um determinado elemento. Quais são os eventos que pode acontecer com o botão? Bom, o evento mais clássico, mais conhecido, é o usuário clicar com o mouse naquele botão, né? Outro evento que eu posso inserir em qualquer componente também é, por exemplo, quando o usuário põe o mouse em cima daquele componente, né? Quando ele arrasta o ponteiro do mouse para cima daquele componente. Ou um evento que pode acontecer quando eu estou utilizando caixas de texto. Quando o usuário apertar uma determinada tecla, eu posso fazer isso, né? Quando o usuário, por exemplo, apertar Enter do teclado, eu posso confirmar o formulário que ele está preenchendo. Então, existem determinados eventos que vocês podem mexer e basicamente todos esses eventos eles vão estar listados aqui, né? Dependendo do componente. Para o botão, a gente pode utilizar o primeiro aqui, ó, Events, aí vai ter Action, né? E vai ter Action Performance, né? Então, selecione o Action Performance e você vai ver que vai aparecer um método aqui, ó. Ele vai, o NetBeans ele vai levar você direto para o código e ele já vai criar um método que no caso é o Action Performance daquele botão, né? Então, dentro desse método, a gente vai escrever tudo correspondente ao que vai acontecer quando o usuário clicar naquele botão, tudo bem? Então, ó, ele criou aqui o private void bt click action performance, ele está recebendo o evento do botão e a gente vai poder executar o nosso código aqui, né? Bom, para a gente executar, para a gente escrever o nosso código, lembrem-se que eu renomeei as variáveis e para quem não se lembra, as variáveis que eu renomeei daquela interface gráfica vai estar no final do meu código, ó, bem aqui nessa listinha, bem aqui, né? Vocês podem ver que tem um botão clique, vai ter o label saída nome, label título, painel principal, né? E o txt nome. Para a gente vai ser importante o txt nome e ah, label saída nome, né? Que vai ser os componentes que vão ser afetados quando eu clicar no botão. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que tem que acontecer? A gente tem que pegar aquele texto que o usuário digitou, né? E como é que a gente faz para pegar aquele texto? Bom, a gente pode criar uma string, né? Que vai ser o nome que a pessoa vai digitar. Lembrando, como o próprio nome já diz, do componente, o componente vai ser uma caixa de texto. Então, todo texto, gente, a gente aprendeu na aula de variáveis que os textos, eles são o quê? Eles são strings, né? Então, caso você, por exemplo, venha criar uma aplicação em que é necessário ter uma caixa de texto onde o usuário vai digitar números e no final você vai usar aquele número para somar com algum outro número ou fazer algum tipo de operação matemática, você tem que transformar aquele número, aquele texto número, né, em um número
do tipo int, do tipo double para o computador, né, para poder fazer operação matemática em cima dele. Não vai esquecer disso. Lembrem daquela operação integer.parseInt, né, que ele transforma o texto em número para poder ser utilizado em equações aritméticas aí. Então vamos lá, vamos pegar o texto do nosso txtnome, né? Como é que a gente faz isso? Txtnome ponto getText, né? Ó, esse método aqui, ó, getText, em inglês significa pegar texto, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que está digitado naquele meu componente txtnome e ele vai passar para onde? Para a nossa variável nome do tipo string, né? Bom, gente, feito isso, basicamente a gente pode fazer tudo com o nome, né? A gente pode, sei lá, escrever um aviso, botar o nome lá, fazer com que o nome fique ao contrário, enfim. Eu vou mostrar vários métodos que dá para vocês utilizarem, né? Então vamos lá. Eu digitei meu nome e eu quero mostrar um aviso no programa. Olá, aí o nome que a pessoa digitou, né? Para a gente mostrar um aviso, eu não criei aquele label que é a saída, né? Ó, label, eu contra espaço, vai ter dois labels aqui, né? O primeiro é o título daquela minha aplicação que foi da aula passada. A gente não vai precisar mexer nele. A gente vai precisar mexer na label saída nome, né? Então, selecione label saída nome e eu vou botar ponto set text, né? Ó, set text, dessa forma bem aqui. Set text. Vocês podem ver, olha, o get, né? Get em inglês significa pegar, ou seja, ele vai pegar aquele meu texto, vai pegar aquele valor. E o set, gente, significa setar, significa atribuir, ou seja, quando vocês virem um método que começa com set, geralmente vai ser um método para você pegar um valor e inserir dentro de alguma coisa, né? Já o get, ele vai pegar o valor dentro de alguma outra coisa, tudo bem? Bom, então, dentro desse meu label, o que eu quero inserir? Eu quero inserir, né, justamente a saída para o usuário, né? Então, vamos lá. Vou botar olá, espaço aqui, mais o nome que o usuário digitou, né? E eu vou botar mais um espaço aqui, botando mais exclamações para ficar mais bonitinho, né? A saída do programa. Então, basicamente é isso, gente. Ó, é isso daqui. Quando eu clicar no botão, o que vai acontecer? Primeira linha, ele vai pegar o texto que eu digitei. Segunda linha, ele vai pegar aquele texto que eu digitei e botar lá na saída, né? Com as palavras adicionais olá e algumas exclamações, certo? Eu vou executar aqui o meu código. Para executar o código simples, né? Botão direito, run file ou executar arquivo. Então ele vai compilar para mim e ele vai mostrar aqui a minha aplicação já com uma tela, né? Então, eu vou botar aqui, ó, Coach Yasujima. Quando eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele mostrou para mim a saída, né? Olá, Coach Yasujima, tudo bem? Então, basicamente, gente, esse daqui foi uma aula bem introdutória de input de usuário utilizando a interface gráfica, né? Então, imaginem só como é que funciona basicamente as aplicações que vocês veem hoje em dia, né? E principalmente as aplicações desktop. Todas elas, né, aplicações que nós utilizamos no computador, tem uma tela sim, beleza. Mas aquela tela teve um programador por trás que pegou cada componente, e aquele componente está acessando determinado banco de dados, que vocês vão ver mais lá para frente na matéria de banco de dados, né? E todos esses componentes eles são meio que interligados, né? Um botão vai pegar valores de determinado componente, vai pegar esses valores, e vai botar em outro, enfim. Então essas aplicações de computador que vocês veem, basicamente é uma salada de código por trás, né? Claro que de uma maneira organizada. E esses códigos eles trabalham tudo harmonicamente, né? E claro que se tiver uma linha escrita errada lá por trás, vai dar um bug na sua aplicação, vai travar, enfim. É por isso que às vezes, né? Às vezes algum computador, alguma aplicação da gente trava quando a gente faz alguma determinada operação, mas isso daí acontece, tudo bem? Então isso daqui é basicamente a aula de hoje. Ah, mas só um momentinho. Para quem gosta de mexer com string, né, tem uma classe chamada string
Além da própria classe string, existe uma classe chamada string buffer. Se você escrever string b, apertar Ctrl espaço, vai aparecer aqui, ó, string buffer, né? Eu posso botar, sei lá, sb, string buffer, igual a new, string buffer, e eu posso inserir uma string lá dentro, aqui no caso é o nosso nome, né? E esse meu string buffer, ele vai ter um monte de método aqui, ó, que às vezes é bastante útil, né, para você manipular strings dependendo do que você quer fazer. Então, assim, se você quiser manipular alguma string e não souber como fazer, pode botar no comentário, ou pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Cigar, né, para perguntar, professor, como é que faz, sei lá, para pegar um nome e inverter as letras, né, fazer com que o nome saia ao contrário. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. O string buffer ele tem um método chamado reverse, né? Que no caso ele inverte o nome quando a gente digitar. Então, por exemplo, se eu digitar Koichi Asujima, ele vai botar olá, ó, ele inverteu aqui, né? O meu nome. Enfim, aqui pra gente agora não é muito útil esse método, né? Mas, enfim, para manipular string é uma maravilha. Às vezes você quer fazer alguma aplicação para processamento de texto, para salvar texto, né? Tipo um Word da vida, um bloco de notas. Às vezes trabalhar com banco de dados também você quer achar determinado padrão nos nomes, enfim, às vezes é muito útil esse tipo de coisa, tudo bem? Bom, mas basicamente da aula é isso e a gente continua na próxima aula com mais componentes aí da interface gráfica. Valeu!